Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Tudo bem, gurias? Boa noite. Vão chegando. Vão entrando. Boa noite. A primeira live do desafio Bye Bye Barriga. Obrigada por estarem aqui. Muito boa noite para todas. Tudo bem com vocês? Final de semana terminando, né? Vamos terminar. Oi, Dai, boa noite. Boa noite, Kati, ele. Boa noite, gurias. Vão entrando, sejam bem-vindas. Muito feliz por vocês estarem aqui, por terem se inscrito ao desafio Bye Bye Barriga. Hoje, então, a primeira live das 3 lives que a gente vai fazer, falando, então, sobre todo esse universo, né, de diminuir barriga, de reorganizar o corpo da mulher. Então, vão entrando, que a gente vai falar sobre muita coisa importante aqui hoje, muita coisa interessante. Tenho certeza que vai ajudar vocês aí de alguma forma, que a gente vai caminhar aí para um processo de recuperação aí da barriga, do corpo. Então, sejam bem-vindas novamente. Boa noite a todas. Muito importante, né, a gente poder falar um pouquinho sobre isso, assim, numa rede social, onde a gente consegue falar sobre essas coisas importantes, levar uma mensagem importante, né? Então, essa live, ela vai ser disponibilizada, Fernanda, para quem tá nos grupos, tá? Então, se você tá inscrita no desafio, depois ela vai ser disponibilizada lá, tá? Então, se tu não se inscreveu, corre se inscrever, que ainda dá tempo de entrar no grupo e a gente vai disponibilizar então depois a live lá, para quem tá inscrita. Ah, joia, Fernanda, se tu tá inscrita, tá tudo certo. Então, meninas, eu vou começar me apresentando então, tá? Então, eu sou a Denise Dalzotto, eu sou profissional de educação física, sou formada há mais de 15 anos e eu trabalho com musculação há muito tempo já e principalmente do público feminino, tá? Eu sou casada, tenho um filho, Bernardo, de 6 anos e então eu trabalho principalmente com como inscrever no grupo é ali no link que está na minha bio, tá? Na capa do meu Instagram tem um link azul e aí vocês vão clicar nesse link e vocês vão ser direcionadas para um grupo, tá? E ali nesse grupo então vai ser disponibilizada a live, já foram disponibilizados outros vídeos nesses dias que antecederam, tá? Então, eu tava falando da minha apresentação, então, eu trabalho com musculação feminina já há bastante tempo e então, de um tempo pra cá, eu comecei a pesquisar e me especializar nessa área de recuperação abdominal. Por quê? Porque eu sou mãe e eu percebi, então, uma diferença muito grande no meu corpo, como todas nós, né, que gestamos, a gente percebe essa grande transformação no nosso corpo, principalmente na nossa barriga, né? Então eu sempre fui pequenininha, magrinha e eu me vi lá alguns meses após a gestação com aquela barriguinha saliente que insistia em ficar e que não saía com exercício, né? Eu era professora na academia, eu treinava quase todos os dias e aquela barriguinha ainda insistia em ficar ali, além de dores nas costas que eu sentia. E então, só que eu não sabia na época o que era, né? Então, não se falava muito sobre diástase, na faculdade a gente não fala muito sobre diástase. Então, eu comecei então a buscar um caminho para me especializar, para cuidar de mim e para cuidar das minhas alunas também. Então, foi que eu conheci os exercícios hipopressivos e eu me licenciei então nesse método, né, do método hipopressivo, e comecei então a aplicar isso em mim e aplicar isso nas minhas alunas. E vi uma melhora muito significativa, tanto na minha barriga, no meu corpo, quanto
nas alunas que eu comecei a aplicar, então, esse método, tá? E só que daí eu quis ir além, né? Eu percebi que o método hipopressivo era muito legal, ajudava muito na questão de medidas abdominais, não só benefícios estéticos, mas terapêuticos, né? Melhora de dores nas costas, melhora do intestino, melhora da ansiedade. Então a gente teve muitos benefícios com o método hipopressivo, mas eu fui além e eu fui pesquisar algo mais específico ainda, que era sobre o tratamento da diástase. Então eu me especializei nessa área, sou especialista em diástase abdominal. Então hoje eu trabalho com o método hipopressivo, tá? E também especificamente cuidando de mulheres que têm diástase. Então eu associo esses exercícios, tanto o hipopressivo quanto esses exercícios que eu aprendi lá na minha especialização, que é o RAP, e essas duas técnicas juntas, então a gente faz esse trabalho bem legal, tá bom? Então uma breve explicação para vocês sobre quem eu sou e o porquê que eu hoje trabalho com esses exercícios, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês então hoje? O tema da nossa live hoje era por que a gente não perde barriga nem com dieta e nem com academia, tá? Então, a gente se mata fazendo academia, milhares de abdominais, cuida da alimentação e a barriga continua ali. Eu não tô dizendo aqui pra vocês que a gente não deve fazer dieta e que a gente não deve ir pra academia, tá? Claro que a gente tem que cuidar da alimentação e a gente tem que cuidar fazer academia, mas eu tô falando aqui de uma barriguinha que é insistente e que não sai, mesmo a gente fazendo academia, fazendo abdominais, cuidando da alimentação, né? Essa barriguinha, ela insiste, ela fica ali. Então é sobre isso que eu quero falar pra vocês hoje, tá? Então, essa barriga, a gente tem dois motivos principais pelos quais ela vai ficar ali insistindo em ficar mesmo. Eu já tô vendo que tem várias perguntas sobre o RAP, o que é o RAP, e eu vou explicar tudo isso pra vocês, tá? Gurias, a gente vai falar sobre o RAP, a gente vai praticar o RAP. O RAP a gente não vai praticar hoje, tá? Mas a gente vai praticar amanhã. Amanhã ou na terça-feira, tá? A gente vai praticar, a gente vai aprender tudo aqui. E também, se vocês tiverem mais dúvidas que a gente não consiga esclarecer tudo aqui, a gente vai abrir depois os grupos, tá? Os grupos de WhatsApp, e vocês vão poder colocar as dúvidas lá e eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês, tá? A Fernanda já tá pedindo, ó, eu tenho diástase de 4 centímetros, com o seu trabalho eu consigo fechar? Consegue sim, Fernanda, consegue sim, com exercícios conseguimos fechar. A gente já vai falar mais específico sobre isso. Então eu tava falando pra vocês da nossa barriga que não sai, nem com dieta e nem com academia. Por que ela não sai? O primeiro motivo é por causa da fraqueza abdominal, tá? Da disfunção que a gente tem no nosso abdômen e no nosso núcleo, tá? O que é o nosso núcleo? O nosso núcleo, ele é um cilindro que ele é formado por 4 músculos, que é o diafragma, o assoalho pélvico, tá? Os multífidos, que é a musculatura postural, e o transverso abdominal. Eu vou ver se eu consigo botar aqui uma foto para vocês visualizarem isso que eu tô falando enquanto eu falo com vocês, tá? Aqui, ó, gurias. Esse aqui, ó, é o nosso núcleo. Vocês estão vendo que parece um cilindro, onde em cima, ó, ele é o músculo diafragma, essa parte de cima, essa bordinha de cima é o diafragma, tá? Atrás ali, ó, tá cortado o nome, mas aonde passa a coluna vertebral, estão vendo que tem um vermelhinho que passa atrás dela, são os multífidos. Lá embaixo, ó, tem uma redezinha, um grupo vermelhinho de músculos que é o assoalho pélvico, tá? E o transverso abdominal, que é essa faixa vermelha que tá aparecendo aí, que é o nosso cinturão natural. Esse é o nosso núcleo, é o núcleo do nosso corpo, tá? E o que acontece? Quando a gente tem uma fraqueza abdominal, uma fraqueza nesse núcleo, alguma das partes vai sofrer com isso. Então, se a gente tem essa fraqueza no abdômen, a gente pode começar a ter dores nas costas, tá? A gente pode começar a ter problemas no assoalho pélvico, né? Onde a gente vai achar aí... deixa só eu parar de compartilhar aqui com vocês. Onde a gente vai ter problemas intestinais, o intestino não funciona bem.
ou a gente tem problemas lá de relação à incontinência urinária, escapes de xixi. Isso pode piorar e pode tornar um prolapso, onde existe a queda dos órgãos, né? Onde cai a bexiga, por exemplo. Onde a gente tem flatos vaginais, que é quando sai ar, né? Vaginal, perda de prazer. Tudo isso está relacionado à fraqueza do assoalho pélvico. E tudo por quê? Porque a gente tem uma das paredes desse núcleo que não está legal, que tem uma fragilidade ali. Então, a parede abdominal não tá legal, tem uma fragilidade ali, outras partes também vão sofrer, tá? Então, o que acontece? Essa fraqueza que existe ali, vocês vão me dizer, mas o que eu faço? Por que eu tenho essa fraqueza abdominal? Porque a gente não trabalha musculatura profunda. Lá na academia, a gente trabalha a musculatura superficial, que é a musculatura mais por cima, ou a parede, a parte abdominal mais superficial. A gente não trabalha a musculatura profunda, tá? Qualquer exercício que a gente faça por aí, o médico não ensina a trabalhar a musculatura profunda, o professor da academia não ensina a trabalhar a musculatura profunda, por quê? Porque não sabe, é um conhecimento um pouco mais específico. Então, a gente não sabe, a gente não aprende a trabalhar essa musculatura profunda. Então, a gente tem fraqueza no nosso núcleo, na nossa parede abdominal. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente pode ter essa barriguinha aí que insiste em ficar e que não sai nem com academia e nem com dieta. É a fraqueza abdominal que a gente tem ali, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, quando a gente trabalha lá na academia, a gente trabalha esses exercícios mais superficiais e a gente trabalha a musculatura do tipo, as fibras do tipo 2, tá? A gente tem dois tipos de fibra, as fibras do tipo 1, que são as fibras de tônus muscular, e as fibras de tipo 2, que são as fibras de força. Lá na academia, principalmente os abdominais normais, a gente trabalha as fibras do tipo 2, que são fibras de força. Mas olha o que eu quero contar para vocês. 69% das fibras do nosso abdômen são fibras do tipo 1, são fibras de tônus muscular. Então, a gente não vai trabalhar essas fibras com os exercícios da academia. A gente vai trabalhar esses 69% da nossa parede abdominal com exercícios específicos que trabalham a musculatura profunda. Então, para a gente começar já a entender que não adianta se matar na academia, que não adianta fazer milhões de abdominais, que essa barriguinha não vai se resolver com isso, porque ela precisa de exercícios específicos. Tá legal? Então, o que eu queria sugerir para vocês agora? Ai, Denise, mas como é que eu sei que eu tenho a musculatura fraca, né? Que eu não tenho competência abdominal. Então, a gente tem um teste que a gente pode fazer em casa mesmo, bem simples, e que a gente pode estar fazendo, então, juntas agora, para vocês perceberem se vocês têm, então, essa fraqueza abdominal, tá? Então, a gente vai fazer esse teste agora e depois a gente vai voltar a conversar aqui. Eu vou desativar os comentários um pouquinho para vocês. Isso aí, né, Estela? Tem 3 filhos e a tua barriga te deixa triste, né? É isso aí, a gente fica mesmo, porque mexe com a nossa autoestima, né? Mexe não só com o nosso físico, né, mas mexe com o nosso emocional, né? Então, mas isso a gente tem como tratar. Então, deixa eu só desativar os comentários aqui, a gente vai fazer o teste de competência abdominal. Guris, eu tô de casaquinho, não sei de que cidade vocês são, mas eu tô aqui na Serra Gaúcha e hoje à noite deu uma boa esfriadinho, então, olha só. A gente vai fazer o teste de competência abdominal. Como é que vai ser, meninas? A gente vai sentar numa cadeira, ó, vou mostrar pra vocês. A gente vai sentar numa cadeira e a gente vai ficar retinha, a gente não pode se encostar lá atrás, tá? A gente fica retinha, ó, coluna retinha, sentada na cadeira. E a gente vai colocar uma mão sobre o abdômen, tá? Aqui na região do umbigo, tá? Ou até as duas, só não pode apertar, tá? Bem sutil. E a gente vai fazer 2 tosses secas, tá? Por que da tosse seca? Porque a gente vai simular um aumento de pressão intraabdominal. Como se a gente fosse fazer um esforço em casa, como se a gente fosse fazer um exercício na academia, que a gente faz um aumento de pressão dentro do abdômen. Então, a gente simula
esse aumento de pressão com 2 tosses secas. E aí eu quero que vocês me digam o que vocês vão sentir. Se o abdômen de vocês vai empurrar a mão para fora, tá? Vai empurrar a mão de vocês para fora durante a tosse, ou se vocês vão conseguir manter o abdômen paradinho, tá? Retinho, sem a pressão para fora, ou até mesmo ele pode retrair e vir para dentro, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: retinhas, as duas mãos aqui em cima mais ou menos em cima do umbigo, sem pressionar, bem de leve, e a gente vai fazer isso aqui, ó. 2 tosses secas. Mais uma vez. E eu quero que vocês percebam aí se vocês tiveram movimentação, então, das mãos empurrando a barriga de vocês pra frente, tá? Vocês podem até escrever aqui pra mim. Vou ativar os comentários de novo. Conseguiram fazer? Bem simples o teste. É um teste que a gente chama de teste de competência abdominal, tá? Conseguiram perceber? A mão foi empurrada pra frente? Ou a barriga ficou paradinha e a mão não se mexeu? Como é que foi aí? Não empurrou, Thaís? Joia! Ótimo! Então agora eu vou falar pra vocês como é que é. Empurrou um pouquinho, bem de leve. O que acontece? Se a gente tem esse aumento de pressão que a gente fez com a tosse, né? Se a nossa barriga empurra a nossa mão para frente, significa que a gente não tem competência abdominal, né? A gente não tem competência para gerir, para administrar essa pressão que foi aumentada dentro da nossa barriga, tá? Então, se ficou paradinha, melhor, não tem tanta fraqueza muscular. Mas se empurrou para frente, significa que a gente tem aí uma maior debilidade da musculatura do abdômen, tá? Empurrou um pouco, de leve. Se empurrou um pouquinho é porque tem um pouco de fraqueza, não muito, mas tem, tá? Se a barriga não mexeu e ficou parada, perfeito, sinal que a musculatura não está tão fraca, ok? Então, esse é um teste bem fácil que a gente pode fazer para perceber se a gente tem, então, competência abdominal. Então, gurias, deixando claro aqui para vocês que o primeiro motivo pelo qual às vezes a gente pode ter barriga é esse. É falta, né, de tônus muscular na nossa musculatura profunda, tá? Porque a gente não trabalha essa musculatura no nosso dia a dia e nem na academia, tá? A abdominal normal não trabalha a musculatura profunda, trabalha a musculatura superficial, certo? Então, gurias, seguindo então, eu queria falar para vocês que o outro motivo pelo qual a gente pode ter barriga e que não vai sair vocês estão colocando que empurrou, né? Empurrou significa que não tem competência abdominal. E a partir do momento que gera uma pressão interna, essa parede não consegue sustentar, não consegue segurar essa pressão que foi aumentada. E por isso que a barriga é jogada para frente, tá? Então, gurias, o segundo motivo pelo qual a gente pode ter barriga é a diástase, tá? Porque vocês podem ter fraqueza muscular, só para deixar claro, e não ter diástase, uma coisa diferente da outra, pode ter as duas coisas, tá? Pode ter fraqueza muscular e diástase, ou pode ter só fraqueza muscular, tá? Então, a diástase, eu falo sempre aqui, para quem já me acompanha aqui no Instagram, falo bastante sobre isso, é o enfraquecimento da linha alba, que é aquela linha que passa bem no centro do abdômen. Para quem já teve filho, às vezes ela fica uma linha mais escura, né? Essa linha, ela enfraquece e os músculos reto-abdominais, eles se afastam, tá? Os nossos músculos, eles são juntinhos e eles, então, se afastam e fica uma abertura, tá? Muita gente me pede, mas é só gestante que pode ficar com diástase? Grande parte é gestante, sim, tá? Por quê? Porque a diástase, ela tem que acontecer na gestação. A diástase, ela é fisiológica, ela acontece, ela tem que abrir o músculo para o bebê poder crescer. Acontece que 6 a 7 mulheres em cada 10, após a gestação, essa musculatura, ela não volta sozinha. Então, essas pessoas ficam com diástase, ficam com essa abertura, tá?
Quando tu fala barriga, tanto faz superior e inferior? Sim, tanto faz. Pode ser estômago alto, pode ser barriga de pochete, tanto faz, tá? É uma barriga que tá protusa, que não é a barriga normal. Então, eu tava falando da diástase, que acontece então? Quando tem esse afastamento, a principal função da parede abdominal é conter os órgãos internos. E quando a gente tem esse afastamento, vocês vejam comigo, ó, tem um afastamento, o que vai acontecer com os órgãos lá dentro? Eles vão vir sendo empurrados para fora, porque a parede forte que tem que sustentar os órgãos não perdeu a sua função, tá? Então, o que acontece? Os órgãos vão começar a ser projetados para fora, a gente vai ficar com uma barriga ali sim, tá? E a gente pode começar a ter dores nas costas por causa disso, porque a barriga foi projetada para frente. Como é que fica a nossa lombar lá atrás? Fica com uma curvatura. Então, a gente começa a ter dores nas costas, a gente começa com diversos sintomas que a diástase pode apresentar, tá? Então, a diástase, ela é o outro motivo pelo qual a gente pode ter barriga. E se for diástase, não vai melhorar com exercício comum, não vai melhorar na academia, não vai melhorar com abdominal. Tem que fazer um tratamento lá de dentro para fora, onde a gente vai estabelecer de novo rigidez para nossa linha alba e a gente vai trazer função para essa musculatura novamente, tá? A Ani tá pedindo como saber se tenho diástase. Ni, nós vamos fazer o teste aqui hoje mesmo, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai fazer o teste para tentar descobrir. Eu queria só falar para vocês assim, é só gestante que pode ter diástase? Não. Gestante é um grupo maior que vai ter porque teve esse afastamento para o bebê crescer e depois a musculatura pode não voltar. Mas não é qualquer só gestante. Se a gente tem a musculatura fraca, como eu mostrei antes ali com o teste, e a gente começa, cada vez que fizer uma pressão, cada vez que tossir, cada vez que carregar um peso, cada vez que pegar o filho no colo, e a gente começa a aumentar essa pressão dentro do abdômen e a musculatura está fraca, que não consegue sustentar isso, a gente pode sim desencadear uma diástase, mesmo que não é mãe, tá? Então, é possível, a diástase acontece pela gestação e acontece pelo aumento de pressão intraabdominal, certo? Então, aí a Ani colocou ali, como saber se eu tenho, tá? Então, a gente tem duas formas pra gente saber se a gente tem diástase, tá? O primeiro é o padrão ouro, né, que é um exame de ultrassom que o médico pode pedir pra gente, tá? Então, nesse exame de parede abdominal, vai mostrar exatamente se tem esse afastamento, qual é a distância, qual é a profundidade, qual é o comprimento dessa diástase, tá? Mas a gente tem também como fazer um teste caseiro, tá? Que a gente vai fazer hoje, onde através de palpação a gente consegue perceber se a gente tem então esse afastamento da musculatura, tá? Mas alguns sinais que a gente tem já podem dizer pra gente se a gente pode ter uma diástase, que é essa barriga mais protusa, são dores nas costas, que são escapes de xixi, que é o intestino que não funciona bem, são diversos sintomas que a diástase apresenta, tá? E a gente tem que tratar isso, porque a questão é que vai piorando cada vez mais, tá? É por isso que eu faço abdominal e sinto muita dor na coluna, com certeza, porque se você tem uma diástase, o abdominal ali não vai te ajudar em nada com relação à diástase. E se tu não tem a musculatura forte ali, prestem atenção se o abdômen não começa a estufar para fora enquanto vocês fazem um exercício, tá? Então, é sinal que não está correto ali. A gente precisa aprender a gerir essa pressão intraabdominal, ativando a musculatura, tá? Então, gurias, o teste, então, e aí o que acontece? Acima de 2 centímetros, a gente considera uma diástase patológica, tá? Onde ela é uma diástase que a gente precisa tratar. Menos de 2 centímetros, a gente considera fisiológica, então a gente não vê grandes problemas aí, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora, então, como é que é o teste da diástase, tá? Se a gente, quem fez abdominoplastia tem diástase? Não. O que acontece?
mira, né? O que acontece? A abdominoplastia, a gente faz muitas vezes até para corrigir uma diástase, onde o médico vai suturar os músculos. Mas ele vai suturar o músculo, porém a musculatura que está lá atrás, ela tá fraca igual, porque a única coisa que ele fez ali foi costurar. Não teve nenhum tipo de fortalecimento muscular. Então, muitas mulheres, inclusive, que fazem abdominoplastia para corrigir a diástase, ficam ainda com a barriga protusa, com distensão abdominal, porque não foi tratada a musculatura profunda. Então, só a cirurgia não resolve mesmo, tá? Não resolve. E talvez tu esteja falando da abdominoplastia, que fica essa barriguinha saliente por isso. Porque ela vai corrigir ali a barriga, mas a musculatura que tá lá atrás precisa de tônus, precisa ser trabalhada, tá? A Giz tá falando que descobriu pela ultrassom, sentia muita dor. É, isso aí. Sente dor mesmo. Muitas pessoas podem sentir. Gurias, como é que é o teste da diástase? Vamos fazer? O que vocês vão precisar? Deitar aí no chão de vocês, tá? Se tiverem um tapetinho, se não tiverem, não tem problema, bota uma toalhinha mesmo. A gente só vai precisar deitar e eu vou mostrar pra vocês como é que é o teste então, tá? Vou baixar um pouquinho aqui o meu celular pra vocês visualizarem então aqui, tá? Então, vou desativar os comentários durante o teste e aí depois a gente volta a conversar. Então, gurias, o que a gente faz aqui pra gente descobrir se a gente tem diástase? Ó, a gente vai deitar, só botar isso aqui pra lá, e a gente vai, ó, flexionar os joelhos, tá vendo? Joelhos flexionados, a perna não fica estendida, joelho flexionado, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um movimento com a cabeça como se a gente fosse fazer um abdominal. A gente sobe um pouquinho e a gente vai vir apalpando assim, ó, com os 4 dedos, tá? Aqui, ó, desde cima, desde essa partezinha aqui, e a gente vem, ó, colocando os dedos, ó, e percebendo se o dedo vai afundar. Se vocês vão perceber que abre um pouquinho a musculatura e a gente percebe essa distância entre um músculo e outro, tá? Ó, a gente vem desde cima, porque a diástase pode começar desde cima. E a gente vem descendo, vem no umbigo, tenta mexer, ó, pra ver se cabe os dedos ali. E vem até a parte de baixo aqui do umbigo, na região infraabdominal aqui, tá? E vem fazendo essa palpação com a cabeça assim mais erguidinha, tá? E a gente vai tentando perceber se tem esse afastamento, se ele é mais em cima, se ele é mais na região umbilical, se ele é mais na parte inferior, tá? Assim é que a gente faz o teste da diástase. Se vocês perceberem que tem a distância, a gente vai colocar os dedos assim e a gente vai tentar ver quantos dedos que entrou ali no buraquinho. Se foi 2, se foi 3, se foi 4, quanto que cabe. Às vezes aqui em cima cabe 2, no umbigo vai caber 4, tá? E a gente vai percebendo essa distância e qual é essa distância que tem, a profundidade também, quanto que desce esse dedo, e isso tudo a gente avalia então na diástase. A largura, a profundidade, o comprimento, onde que ela está localizada, tá? Então, a gente tem como avaliar então a diástase assim, através desse teste que a gente faz em casa mesmo. Então, me falem aí se vocês conseguiram fazer, vou ativar os comentários, e se vocês perceberam que existe esse afastamento da musculatura. Conseguiram perceber? Uma diástase, um afastamento entre um músculo e outro? Através do teste, esse a gente já consegue perceber em casa mesmo, tá? Escrevam aí pra mim se vocês conseguiram fazer o teste e se perceberam se tem esse afastamento aí da musculatura, que é a diástase. 2 dedos. Sim, a Edna também colocou. Faltou o dedo. Tá, larga essa diástase, Claudi. Ó, ela tá colocando, eu tenho no umbigo, já fiz 2 cirurgias de hérnia. A hérnia é algo muito comum, como tem um afastamento ali, então a hérnia às vezes pode ser até um pedacinho do intestino que acaba vindo, como a musculatura está aberta. Então a hérnia é bem comum em quem tem diástase, tá? 3 dedos, 2,5 centímetros.
2 dedos na região do umbigo. Fiz o teste, senti dor no umbigo, já fiz cirurgia de hérnia umbilical e também tenho o afastamento. Sim, percebi em casa e confirmei com ultrassom. Isso aí. Em casa a gente consegue perceber. Aí se fizer ultrassom, é como eu falei, é o padrão ouro que vai mostrar detalhado. 3 dedos. Isso aí, gurias. Então, vocês podem ver como a gente consegue perceber. Eu queria voltar aqui que eu vi uma pergunta que eu não respondi. 2 dedos na região do umbigo. Deixa eu ver. Só afundou no umbigo, então significa que a diástase ela tá só na região umbilical, tá? Amanhã a gente vai falar sobre os tipos de barriga. E eu vou mostrar pra vocês direitinho o que acontece quando a gente tem diástase em cima, ou no umbigo, ou embaixo, como é que ficam as barrigas, como é que fica o formato da barriga, tá? Aqui, ó. Se fechar a diástase com os exercícios, ela pode voltar? A Andrea pediu. A gente consegue trazer a função de volta, a gente consegue fazer ela fechar, principalmente trazer a função de volta, né, da musculatura. E se você aprender a administrar essa pressão interna através da ativação, que é o RAP, tá? O RAP, ele nos ensina a ativar a nossa musculatura profunda. E se a gente aprender isso direitinho e ativar nossa musculatura quando a gente for fazer qualquer esforço, a diástase não volta mais. Mas se a gente não conseguir, não aprender a fazer isso, ela pode voltar. Até em quem faz cirurgia. Então, a gente precisa aprender esse exercício de ativação, que é o RAP, que aí a gente vai sempre ativar nossa musculatura antes de fazer o esforço, e essa barriguinha ali que eu mostrei com o teste, ela não vai mais vir pra frente de jeito nenhum, porque a gente ativa a musculatura antes de fazer o esforço, tá? André, espero ter respondido tua pergunta. Então, gurias, ela tá colocando aqui, ó, não tem o nome, só MF. Tive 2 parto normal, só no segundo comecei a criar barriga. Porque muitas vezes acontece que, às vezes, a gente ficou com uma diástase ainda na primeira gestação, não sabe que tinha, e vai pra segunda gestação, e aí essa diástase pode até piorar. Então, por isso que, às vezes, é só no segundo filho que a gente percebe que fica aquela barriguinha, tá? Fica horrível, a minha na parte superior. Isso, tenho muito desgosto dela. Isso aí, gurias. Fica mesmo, porque aquela barriga não sai de jeito nenhum, né? É só se tratar mesmo. Então, mesmo quem não tem diástase, esses exercícios servem? Esse tipo de treinamento de exercícios ajuda? Claro que ajuda, porque como eu falei antes, tem muitas barriguinhas que estão ali que não é por conta da diástase, que é por conta de uma fraqueza muscular que a gente tem, né? Porque a gente não aprende a fazer os exercícios corretos. Então, os exercícios são para quem? São para quem quer melhorar de alguma forma o abdômen, trazendo mais tônus muscular, onde a gente vai ter uma barriguinha mais rígida, mais durinha, uma cintura mais fina. E isso falando só da parte estética, né? Mas a gente tem toda uma melhora terapêutica, de melhora de intestino, de dores nas costas, de assoalho pélvico mais forte, mais fortalecido, tá? Isso, 3 partos, no segundo criou barriga, ó. Tá vendo como é algo bem comum, bem normal de acontecer? E a gente, obrigada, tá gostando das explicações, que bom, que a intenção é essa mesmo, é vocês estarem entendendo. Então, espero estar sendo clara para vocês entenderem, tá? Preciso aprender a aumentar minha autoestima. E a gente começa por aí, né? A gente começa através de algo que vai nos ajudar a realmente tratar uma coisa, porque às vezes a gente gasta tanto fazendo um monte de tratamento estético por aí, que são coisas mais superficiais e que não trabalham lá dentro a musculatura profunda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, quero ver se eu consigo compartilhar minha tela para vocês verem qual é o principal músculo que a gente trabalha com os exercícios, tanto o hipopressivo quanto o RAP. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui. Vejam aqui, ó, que a gente tem toda essa parede abdominal nessa foto que aparece a mais escura, um cinza mais escuro.
A parte mais superficial, a parte da parede abdominal que a gente trabalha na academia, que são os reto-abdominais ali na frente, ó. Depois a gente vem com outra parte muscular, depois tem os oblíquos externos, oblíquo interno. E lá o número 4 é o nosso transverso abdominal. Percebam nessa foto aqui, que tá mais clarinha agora, que mostra só o transverso. Percebam como ele parece um cinturão, uma cinta natural? Ele vem se ajustando na nossa cintura, tá? E esse é o músculo que a gente mais trabalha com os exercícios e que ele precisa ser reabilitado desde lá de dentro. Por que a gente perde medidas? Porque a gente vai tonificando esse músculo, ele vai se ajustando na nossa cintura como se fosse um cinturão mesmo, tá? Então, eu queria mostrar para vocês perceberem como é que é o nosso transverso. Vejam se ele não parece uma cinta mesmo, né? Então, gurias, basicamente, assim, o que eu queria trazer para vocês de informação era isso hoje, tá? Amanhã a gente vai falar sobre os tipos de barriga, vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente tem diástase em determinado lugar, como é que fica o formato da barriga. Vou trazer para vocês alguns mitos que a gente tem também, tá? Com relação à perda de barriga. E a gente amanhã vai fazer uma mini sessão de hipopressivo, tá? A gente vai fazer algumas posturas juntas aqui do método hipopressivo, tá? E na terça-feira a gente vai fazer o RAP. A gente vai ter aula prática do RAP. Para hoje, o que eu quero que vocês treinem em casa? Para quem já estava lá nos grupos, eu falei que a gente precisa corrigir o nosso padrão respiratório. Gurias, não tem como a gente perder barriga, não tem como a gente tratar uma diástase se a gente respira errado, tá? Ai, mas o que tem a ver a respiração com a barriga? Vocês lembram quando eu falei do núcleo, mostrei aquela foto para vocês? Que um dos músculos era o diafragma. O diafragma é o principal músculo da respiração. Então, a gente precisa respirar direitinho pra gente perder barriga, pra gente tratar uma diástase. Como que é o respirar direitinho? Eu deixei o vídeo lá para quem tá inscrita, espero que vocês já estejam treinando. É uma respiração torácica, tá? Onde a gente movimenta mais as costelas do que o abdômen, tá? A gente não tem que mexer o abdômen para respirar. A nossa caixa torácica está aqui em cima, o nosso diafragma está aqui. A barriga não tem que ficar mexendo durante a respiração. Então, essa é a principal coisa que a gente tem que cuidar. Se vocês me pedirem qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para perder barriga, é cuidar a respiração, é mudar o padrão respiratório. Então, se vocês respiram pela barriga, a gente tem que mudar isso aí, hoje para ontem. Então, como é que a gente reprograma esse padrão? Trazendo consciência, prestando atenção, porque a gente respira e não presta atenção como que a gente respira. Então, vocês vão deitar num momento de vocês, onde não tem ninguém da família, filho, marido, ninguém, vocês vão prestar atenção na respiração de vocês. E vocês vão procurar movimentar mais as costelas. A Andrea falou, os 3 vídeos são ótimos. Isso aí, eu deixei lá pra vocês já irem treinando, tá? Então, é aqui, gurias, ó. Deixa eu até mostrar aqui um pouquinho melhor pra vocês. Eu não vou me estender muito, porque eu deixei o vídeo já lá no grupo, tá? Então, aqui, ó, respiração, inspira, ó. E solta. Percebam que a minha barriga não mexe? Inspira e solta. É a minha costela que mexe, ó. Mais uma vez, inspira e solta. Sem mexer a barriga. Tem que treinar, gurias. É possível trocar o padrão respiratório, mas tem que treinar, tá? Então, eu vou deixar esse teminha de casa pra vocês e mais um que não tava lá nos grupos que eu vou deixar pra vocês que estão na live hoje. A gente vai aprender a fazer a massagem no diafragma, tá? Falei pra vocês que o diafragma tá ligado com o nosso núcleo, tá? Então, se a gente começa a mexer no nosso diafragma, a gente começa a melhorar a nossa respiração, a gente começa a melhorar a nossa coluna, então muitas pessoas relatam até diminuição de dores nas costas, e a gente começa também a melhorar a nossa barriga e nosso intestino, só mexendo no nosso diafragma, tá? A gente às vezes nem sabe que existe diafragma, né? Mas a gente precisa saber. Ele é um músculo muito importante, responsável pela respiração e faz parte do nosso núcleo. Ele é o topo da casinha, ó. O assoalho pélvico é o chão da casinha.
o diafragma é o telhado, ele faz parte, ele não pode ser esquecido, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa massagem no diafragma? Vou mostrar pra vocês, quero que vocês treinem, tá? A gente começa aqui desde cima e a gente vai vir, ó, fazendo uma massagem, entrando por baixo da costela, ó. Fazendo uma pressão mesmo, pode sentir, ó, pode forçar. Ó, desde aqui de cima, a gente vem por baixo da costela, ó. E a gente vai entrando aqui por baixo do osso e vai fazendo essa liberação do diafragma. Ó, vai liberando o diafragma. Pode fazer com essa parte dos dedos, pode fazer com o polegar, ó. A gente vai fazendo essa liberação. Quando que eu tenho que fazer isso, Denise? Todos os dias. Pode fazer todos os dias. Quanto tempo? 1 minutinho, 2 minutinhos, tá? Não requer muito tempo do nosso dia. Levanta de manhã, já faz a massagem, tá deitada ainda, pode se deitar no chão, lá no tapete e ó, faz a massagenzinha ali 1 minuto, 2 minutos. Se tiver um tempinho a mais, 3 minutos, não faz mal nenhum, muito pelo contrário, só faz bem, tá? Então, eu quero que vocês façam isso. Reprogramem o padrão respiratório, tá? Quem tá lá nos grupos, assiste o vídeo de novo, respiração pela costela. E quero que vocês façam a massagem, a liberação do diafragma, tá? Todos os dias pode fazer isso, tá? E a respiração, ela vai se tornar um hábito. A gente começa a treinar, quando a gente vê, a gente tá respirando pela costela e não mexe mais quase a barriga, tá? Melhor é não fazer em cima da cama, tá, Elisângela? Porque é um treinamento de respiração e envolve postura também. Então, eu sempre oriento numa superfície rígida, tá? No tapete da sala, num tapetinho no chão, tá? Mas não em cima da cama. Então, gurias, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tá passando algumas perguntas, desculpem que eu não tô falando muito e às vezes escapa aqui de responder alguma de vocês, tá? Mas eu vou deixar, a gente vai abrir os grupos agora depois da live. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar lá que a gente vai responder todas as dúvidas de vocês, tá? Os vídeos vão ficar por muito tempo. A gente vai deixar mais essa semana, a gente vai deixar os vídeos lá pra vocês, tá? Tem que mudar o padrão da cabeça, diz a Dalva. Não, mas começa por aí, né, Dalva? A gente tirar um tempo pra gente, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Tirando um tempo pra ouvir informação que vocês podem estar colocando no dia a dia de vocês. E a gente começa o nosso processo de melhora por aí, tá? Ó, perdi o início, vai ficar gravado? Vai. Pra quem tá lá nos grupos, tá inscrito no desafio, a gente vai disponibilizar a live lá pra vocês, tá? E se não estão inscritas ainda, corram se inscrever no link que tá ali na capa do meu Instagram, tá? Se inscrevam lá que ainda dá tempo. Melhor horário para o exercício? Não tem um melhor horário. Eu digo assim que é um horário que se encaixa na tua rotina, tá? Eu gosto de fazer de manhã cedo, logo que eu acordo, que o estômago tá vazio. Se vocês forem fazer com o estômago cheio, vão sentir um pouquinho mais de dificuldade, tá? Pose pro print. Vamos fazer um print? Boa ideia, Andréa. Vamos fazer um print, gurias. Eu quero que vocês me marquem, então, lá nos stories de vocês, que vocês participaram e eu vou repostar vocês lá. Vou fazer um sorriso aqui, então, para um print. Aí. E aí, gurias, amanhã não percam que a gente vai falar sobre os tipos de barriga. Vou mostrar pra vocês o que acontece quando tem uma diástase mais superior, quando tem uma diástase mais umbilical, uma diástase mais abaixo do umbigo. A gente vai quebrar alguns mitos aqui com vocês, tá? Que as pessoas acham que perde barriga fazendo aquilo, mas não perdem, tá? E a gente vai fazer uma mini sessão de hipopressivo amanhã, tá? Vou passar pra vocês algumas posturas pra vocês aprenderem e continuarem aí treinando, tá? Então amanhã espero vocês aqui de novo às 19 horas. Já tá triste que é só 3 dias de aula. Isso. Que bom que vocês gostaram. Estou trazendo uma mensagem aqui para vocês que eu acho que é bem importante, por isso, porque é uma vivência que eu tenho vivência de 15 anos já em academia
eu tenho esse conhecimento, digo com vocês, para vocês com propriedade, que tem barriga, dependendo do que não vai resolver com exercício normal, com abdominal normal. A gente precisa fazer as coisas certas, os exercícios certos para isso, tá? Então eu acho que essa mensagem é muito importante de ser passada adiante e vocês têm que me ajudar a passar essa mensagem também. Se vocês tiverem mais alguma amiga, alguém que queira aprender, que precise aprender isso, vocês têm que compartilhar a live aqui no aviãozinho ali embaixo. Compartilhem a live, amanhã a gente vai se encontrar de novo. Avisem as amigas que a gente vai estar aqui às 19 horas, tá? Isso aí. Espero que vocês tenham... Se vocês me marcarem lá nos stories de vocês, escrevam lá o que eu vou fazer um post, vou fazer diferente. Vou fazer um post e vou colocar um post ali no meu Instagram. Eu quero que vocês escrevam lá que aprendizado vocês tiraram da live de hoje, tá bom? Escrevam lá pra mim o que eu quero saber, o que eu passei pra vocês de mais importante hoje que vocês podem ter tirado aqui pra levar pra vocês nessa de agora em diante, tá bom? Se vocês têm mais alguma dúvida, a gente pode tirar, senão a gente vai encerrando. Obrigada, Socorro. E a gente vai se encontrar então amanhã novamente, tá? E se surgir alguma dúvida, coloquem lá nos grupos agora que a gente vai deixar aberto por um tempinho pra gente poder estar conversando. Certo, meninas? Então, treino de respiração, padrão respiratório, vamos reprogramar isso aí. E massagem no diafragma, tá? Amanhã eu quero que vocês me contem se vocês conseguiram fazer. E amanhã a gente vai fazer, então, uma mini sessão do treino hipopressivo, tá bom? Um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Eli, por vocês estarem aqui tirando um tempinho para ouvir essas informações tão importantes que podem ajudar muito vocês. É isso que eu espero, tá bom? Um beijo, boa noite e amanhã a gente se encontra então às 19 horas. Até mais. Tchau, tchau.